quando é 3 anos mais velha que eu. Vamos lá, a gente parou então no capítulo, no Siman 72, Santidade do Shabat. Correto, meninas? Então vamos lá. Santidade do Shabat, a gente parou aqui, a gente falou a importância de observar o Shabat e a gravidade de profaná-lo. A gente já falou de Neemias, falou uma frase do Zohar, falou uma frase de Nedarim, a gente usou um pouquinho de cada coisa para explicar sobre a santidade do Shabat. E aí, depois a gente falou, na segunda Alahá a gente falou, quem profana o Shabat é como se fosse um idólatra, porque a gente fala sobre a questão da aliança consagrada. Depois a terceira parte foi a recompensa para quem honra o Shabat. Essa aqui era a parte que todo mundo gostava, a gente já falou sobre isso também. E depois a gente parou na quarta Alahá, não foi esse preceito de lembrar e guardar e adquirir tudo que é importante para o Shabat. Foi até o sétimo. Foi até o sétimo? Foi. Participar então dos preparativos para o Shabat, a gente também falou. Assar halot, os pães para o Shabat, a gente também falou. E aí a sétima Alahá, a gente falou agora, preparativos para honrar o Shabat. A gente falou isso também, né? Falou. Ok. Então agora, terminou no finalzinho, degustar coisas para o Shabat, não foi isso? Foi. Degustar comida, saber se ela está gostosa, os preparativos. Isso. Então agora a gente está na oitava, correto? Exatamente, então, oitava. Vamos lá então. Muito bom. Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Alguma de vocês não estava aqui na semana passada? Eu. Não estava, né? Então faz o seguinte, me manda... Para ele vai ficar um pouco mais difícil. Por quê? Porque eu gravei isso tudo. Tá no YouTube. Só que não está livre para todo mundo, só algumas pessoas têm acesso. Então, para você, manda uma mensagem inbox para mim no Facebook, que eu vou te mandar o link desse vídeo, tá? Para você repor essa aula. Foi muito bom. Foi muito bacana, bem bacana mesmo. Se eu ler aqui, fica difícil a minha compreensão? Não fica difícil, mas você vai perder algumas dicas. Mas aí então eu baixo. Pode ser. Eu depois gravo pra você. Eu gravo pra Ele você. enriquece mais. Tá? Eu baixo o Nos vídeo comentários. e gravo pra você. Então vamos lá. Então a gente está agora na Alahá número 8. Tá? Um pobre também deve celebrar o Shabat de forma especial. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho... Esse conceito a gente já conhece, mas vamos estudar um pouquinho mais a fundo para ver se surge alguma dúvida, que dúvidas são boas. Até um pobre deve esforçar-se para celebrar com prazer o Shabat. Lembrando que a palavra aí é com prazer. Tem que se ter prazer. É uma das partes mais principais do Shabat. Não é. Oneg. Aprazível que é Naim não é. Lembra que o Oneg, que é a coisa... Mas deve ter mesmo a raiz Naim, Oneg, né? Nagim, alguma coisa assim. Vamos lá. Ele deve economizar durante toda a semana para sobrar dinheiro para ser usado em honra do Shabat. Falei com ele. Todo mundo pode pelo menos dar um pouquinho de honra. Digamos que a pessoa ganha, vamos chutar bem baixo, a pessoa ganha R$400. R$400. Tá? Ela pode economizar em alguma coisa que ela tira para ela, por exemplo, digamos que ela, não sei, uma Coca-Cola, por exemplo. Ela toma Coca-Cola sempre, né? Então, assim, ela pode economizar o dinheiro da Coca-Cola pelo menos para comprar alguma coisa no mesmo valor da Coca-Cola, para poder, ou a própria Coca-Cola, compra uma Coca-Cola só para o Shabat, só para ter prazer no Shabat. Então, assim, é uma maneira da pessoa se lembrar do Shabat. Não, essa daqui que eu pude comprar, ela vai ser só para o Shabat. Então, está dando uma honra para a Eterna para esse dia especial. Então, mesmo que seja uma coisa que não é de um valor exorbitante, ela não está fazendo um banquete, mas pelo menos para ela é o melhor que ela pode fazer. Então, ela pode economizar em outra coisa, por exemplo. Ela comprou, como a gente já falou de fruta, né? Ela comprou uma fruta especial que ela gosta, que às vezes a fruta custou 70 centavos, vamos dizer. Tá? Uma fruta só, digamos um pêssego, sei lá, ou um figo, uma ameixa. Ela comprou aquilo ali e ela vai comprar só aquilo ali de 30 centavos para guardar para ele comer só no Shabat. É uma coisa que custa pouco, mas ela pode fazer alguma coisa para que o Shabat seja mais gostoso, entendeu? Então cabe a preocupação em fazer. Vamos lá. Ele deve economizar durante toda a semana para sobrar dinheiro para ser usado em honra do Shabat. Se não tiver dinheiro, ele deve tomar emprestado. Ou seja, digamos que naquela semana não tem dinheiro. Então, a gente não pode tomar emprestado. Mas é exceção para honrar o Shabat. Para pelo menos em alguma coisa honrar o Shabat. Tá? Ainda que seja preciso dar um objeto de garantia. Que negócio de penhorar, exatamente. Sobre isso, disseram nossos sábios em Beitzá,
acho que é Yutet 15, Amud Bet, diz o seguinte: meus filhos, tomem emprestado por minha conta, eu pagarei. O eterno. Exatamente. Então vamos lá. Todo o sustento do homem é definido no Rosh Hashanah. No começo do ano, quando a gente entra em arrependimento no Yom Teruah, o dia das festas das trombetas. Tá? Exceto o que é gastado para o Shabat e Yom Tov. Então, toda a nossa vida está toda decidida quando a gente se arrepende em Yom Teruah. Menos aquilo que acontece no Shabat e no Yom Tov, na festa bíblica. Vamos lá. O que for gasto a mais para esses dias será acrescido posteriormente. Ou seja, o Sagrado ele toma conta disso. Uma outra coisa também que eu queria trazer para vocês é o seguinte. Isso aqui é um ponto que é o limite, tá, gente? Mas se alguém tiver com dificuldade de celebrar o Shabat, é importante também levar isso para a comunidade. Não é que a pessoa está pedindo uma coisa que é para um favor para ela. Deleite próprio. Não é uma coisa que, eu estou pedindo um favor para mim, não. É um favor para a comunidade. Porque, na verdade, a gente pensa que de tzedakah é o seguinte, a pessoa está pedindo... Existem casos e casos. O pobre ele tem que pedir um edut. O que é um edut? É uma prova de uma testemunha de um rabino que ele realmente precisa. Porque tem pessoas que, por exemplo, a pessoa falou o seguinte, olha, eu consegui um emprego que ele me faz eu trabalhar muitas horas por dia, mas eu guardo o Shabat. Mas eu quero estudar mais tempo Torá. Então, eu neguei esse emprego, que, sei lá, 8 horas por dia, para trabalhar 2 horas por dia no outro emprego que vai me pagar menos, mas que eu vou ter mais dinheiro para Torá. Essa pessoa é considerada um pobre? Não, porque ela fez uma rumra, ela não estava obrigada a ter mais tempo para estudar Torá, mas ela quis. Então, consequentemente, ela também quis receber menos. Quer dizer que ela, pela lógica, ela consegue viver com menos. Diferente de uma pessoa que é o seguinte, ela não está conseguindo arrumar, por exemplo, um emprego que não precisa trabalhar no Shabat. Isso é um outro caso. Agora, no caso de uma pessoa que tem emprego, mas ela não quer arrumar um emprego que não precisa trabalhar no Shabat, só porque ela quer estudar mais tempo Torá, entendeu? Essa é uma pessoa que ela está dizendo... Sacrificar. Ela quer sacrificar. É uma escolha dela, pessoal. Entendeu? Então, por isso que muitas vezes a gente fala assim, mas a gente tem que ajudar todo pobre. Quem a gente pode usar, quem a gente não pode... Por exemplo, tinha uma pessoa, há um tempo atrás, que a pessoa queria pedir ajuda para a comunidade. Sempre pedir ajuda para a comunidade. Sempre vinha, sempre pedia ajuda para a comunidade. E às vezes saía semanalmente com 50, 100 reais semanalmente. E o que acontece? A comunidade continuava ajudando. Só que a pessoa não queria trabalhar, não procurava emprego. Eu comecei a falar para a comunidade, olha só, vem cá, vocês estão dando dinheiro para ele ficar à toa, sem arrumar emprego, ele nunca vai procurar emprego, porque vocês estão dando dinheiro para ele e está ficando à toa. E isso não é tzedakah. Tzedakah é justiça, tzedakah não é sentir peninha. Se a gente não falar... Aí eu cheguei para você e falei, senta aqui comigo. Você não vai arrumar emprego, não? Para que eu vou arrumar emprego? As pessoas me ajudam, para que eu vou arrumar emprego? E fala, não, eu sirvo ao Eterno, então as pessoas têm que me sustentar. Então assim, Ravelinho, tem esse tipo de figura que às vezes aparece, então nem sempre caridade é tzedakah. Caridade nunca é mandamento. Tzedakah sim. Uma pessoa está fazendo algo de bom para uma instituição de caridade que está ajudando famílias pobres, instituição de câncer, de crianças que estão com dificuldade de mobilidade, pessoas que têm problemas físicos. Então isso é justiça, isso é o equilíbrio do mundo. Agora você ajudar alguém porque você está sentindo pena dela, só porque está com pena dela, isso não é justiça, isso não é mandamento. o seu sofrimento. Na verdade você está aliviando não o sofrimento dela, mas o seu, porque você se sente mal. Então na verdade você está alimentando o seu próprio ego, porque eu estou me sentindo, é o meu sentimento, é eu. E não é a pessoa muitas vezes, entendeu? Porque, que pena, que dó. Então você na verdade não está servindo para obedecer ao sagrado ou para ajudar alguém, ou para fazer uma coisa de boa, mas sim porque você está se sentindo mal, entendeu? Então isso não é tzedakah, isso não é justiça, tá? Vamos lá continuar. Então nesse caso aqui, é obrigação da comunidade. A pessoa não está tendo prazer no Shabbat, não consegue ter alguma coisa para ela ter comido no Shabbat. Baruch Hashem, aqui na nossa comunidade a gente é um pouco diferente, porque a gente dá coisas para comer no Shabbat. Então tem um aconchego, tem uma cama para a pessoa ficar lá encostada, tem um sofá lá fora, tem rede, tem uma mesa gostosa, tem um café, tem bolo, tem semana que está mais gostosa do que normalmente. Então assim, aqui Baruch Hashem, essa lahá não serve pra gente, mas vai que tem alguém na família que está começando, entendeu? E que a gente
pode ajudar, entendeu? Alguma outra comunidade, então tem que sempre se preocupar com isso. Por isso que é bom a gente estudar, por quê? Porque e quando acontecer? Então você já sabe o que fazer quando acontecer. Vamos lá, continuando. Todo o sustento do homem é definido em Rosh Hashanah, exceto esse aqui a gente já passou. Vamos lá, o próximo parágrafo. Quando a situação está muito difícil, a pessoa deve seguir o conselho dos nossos mestres, nossos rabanim, de abençoar a memória. Está lá em Shabbat, no Tratado de Shabbat, 118 Amud Aleph. Na folha A. Faça as refeições de Shabbat como num dia comum da semana, e não dependa das criaturas. Entretanto, quando possível, a pessoa pode pelo menos preparar algo pequeno em honra do Shabat. Por exemplo, preparar peixes miúdos ou alguma coisa similar. Quando alguém recebe um alimento para ser consumido no Shabat, ele deve comê-lo no Shabat e não deixá-lo para ingeri-lo num dia comum. Por exemplo, ele recebeu para Shabat, não come no outro dia. Ela recebeu no Shabat, come naquele próprio dia. Tá? Para dar honra no Shabat. Se a pessoa não tem condições, em última caso, ela come como se fosse um dia comum, só se ela não tem condições, tá? Mas a comunidade também é responsável pelo Shabat da comunidade. Então, quando a pessoa fala assim, eu estou com dificuldade de celebrar Shabat, por um motivo, por outro, tal, a obrigação da comunidade é cuidar para que aquela pessoa tenha um bom Shabat, entenderam? Então, a grande verdade é que há uma responsabilidade coletiva com a Israel, com o povo de Israel. Então, por isso que fala, não, por que a gente não vê judeu miserável? Né? A pessoa diz que não vê judeu pobre, mas aqui a gente tem uma frase melhor, seria que não vê judeu miserável. Porque existe uma ajuda mútua. A tzedakah, a macer, o dízimos e as ofertas, ao contrário de outras religiões, ele serve para manter um centro comunitário para o Shabat, para o Yom Tov. Além disso, ajudar pessoas que estão com uma dificuldade, por exemplo, de saúde. Por exemplo, aqui hoje em dia já está funcionando já nossa central médica, mais ou menos, né? Tem alguns remédios que a gente já tem. Já está com bastante remédio. Não, para o senhor te dei a tem bastante coisa, legal. Até eu já fiz uso já. Legal. Então, assim, a gente está com um processo de remédio, então, assim, é para isso que servem esses valores da comunidade. Para que a comunidade possa ter suprimento de alguma coisa que elas não podem ter. Por exemplo, nem todo mundo pode comprar um livro caro, entendeu? Então, nem todo mundo pode ter acesso a algumas informações de outros livros. Por exemplo, eu estou dando aula aqui, eu já citei já algumas coisas aqui que não estavam no livro de outros livros que eu já li. Na aula anterior eu já falei sobre o Derech Hashem que eu já tinha lido, que a Nilda está lendo agora. Então, assim, o centro comunitário ele serve justamente para aglutinar essas coisas. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas muita gente que está fazendo estivá não tem dinheiro para pagar, não paga. Porque não tem condições. Mas a pessoa falou o seguinte, olha, eu quero muito. Posso? Não pode, quando você tiver condições, tudo bem, mas você não pode, então, perceberam? Então, assim, na verdade, é justamente para equilibrar. Algumas pessoas podem pagar, outras pessoas não podem pagar, e isso gera um equilíbrio, entendeu? Isso faz com que a coisa fique equilibrada, todo mundo tenha o acesso igual, entendeu? Então, para isso que serve a comunidade. E todos os valores da comunidade servem para isso, justamente para poder equilibrar essas coisas. Tá bom? Vamos lá. Quando a situação está muito difícil, a gente já leu aqui no Tratado de Shabbat, vamos ler só a última dessa lahá. Não, a gente já leu tudo. Vamos agora para a lahá de número 9. Realizar tarefas na véspera do Shabbat a partir de Minchad Ketaná. Minchad Ketaná, eu vou explicar primeiro o que é, não sei se aqui vai falar tudo sobre isso. Minchá é a oração da tarde, tá? Que tem 2 horários para o começo. É a mais difícil. É a mais difícil. Por isso que ontem eu não levantei não. Fazia da tarde, só de manhã e de noite. A oração da tarde, Minchá. É que existiam 3 sacrifícios que eram oferecidos no templo, tá? É o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde e o sacrifício da noite. O Daniel, o profeta Daniel, ele fazia essas 3 orações também, né? Porque ele não estava em Israel. Então ele fazia de manhã, de tarde e de noite. Ele não estava com os leões, né? Ele não estava com os leões. Exatamente. E a que foi ouvida foi justamente a da tarde, a mesma oração de Yitzhak. Eliseu também, né? Eliseu, não lembro. Foi. Minchá também. Eliseu, também quando ele estava lá com os profetas de Baal, o sacrifício que ele ofereceu foi de tarde. A Bíblia diz que foi na tarde. Por que elas são os milagres mais importantes que acontecem nesse momento? É porque é mais difícil, tem que parar os afazeres da tarde para poder fazer trabalho, casa, estudo muitas vezes. E essa é uma das mais difíceis, a Minchá. Tem um horário exato? Tem. Então vamos lá. Ela começa a partir da metade do dia. Deu a metade do dia. Meio-dia pra gente. Mais ou menos. Por que eu digo que é mais ou menos?
É porque às vezes o dia começa às 7 horas. Entendi. Entendeu? Então se o dia começa às 7 horas e termina às 7, o meio-dia é 1 hora da tarde. Nascer do sol. Entendeu? O nascer do sol. Se o dia começa às 5h30 e se põe às 5h30, ou um pouquinho antes ou um pouquinho depois, qual é o meio-dia? O meio-dia é 11 e pouquinho. Entendeu? Então, o começo da Minchá é a partir da metade do dia, visível. Tá? Então, esse é o primeiro, chamado Minchá Ketaná. E depois tem o Plaga Minchá, que é o finalzinho quase perto do anoitecer. Tá? Esses são os dois horários, tá bom? Que tem toda essa hora aí para essa oração de Minchá. Algumas comunidades fazem o tzibur mais cedo, como as Ashkenazim, elas fazem perto do meio-dia. Já as Faradim, eles fazem perto do anoitecer, porque eles já emendam já o Minchá e o Arvid. Eles já emendam já os dois serviços, entendeu? Ele começa a oração da tarde e já emenda com a oração da noite. Entenderam? Estou dando essa explicação para a gente já poder entrar nesse assunto aqui. Vamos lá. Estou me esforçando. Por isso que a gente está nessa briga aí. Eu estou me esforçando. Vamos lá então. A partir do horário de Minchá Ketaná, que aí a gente já viu, mas vocês acham que não estavam nessa aula. Está no 67, na Lahaj número 2. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Só um instantinho. Aí eu devo orar de que maneira? Uma oração espontânea ou tem alguma coisa no Sidur específico? Não, para mulheres não tem nenhuma obrigação de oferecer sacrifício. Entenderam? O oferecimento de sacrifício é dos homens. Sim. Então, essas orações que têm horário programado, as mulheres não estão obrigadas. Elas podem fazer, mas não são obrigadas. Mas no Sidur tem, né? Tem. Mas se é válido se eu baixar os meus olhos e orar voluntariamente? Sim. A minha oração? É porque eu tenho duas dificuldades. Primeiro, temor para não ficar falando bobagens, palavras repetidas, né? Perante sagrado. Ser mais preciso, então, né? Eu prefiro, às vezes, ler uma já. Então vamos lá. Qual a oração que é mais completa no judaísmo, assim, que abrange... Existem várias orações que são muito completas, de adoração. Existem várias orações de Avinu Malkeinu, Avinu Sheba Shamayim, por exemplo, né? Que é uma oração completa de contato com o sagrado, tá? Ela é uma oração de adoração, tá? Mas também existem as orações que são completas no sentido, eles partem desde a adoração, pedidos de perdão, sacrifício, e ela engloba todas as outras coisas, que é a Amidah. A Amidah ela fala do caminho, proteger do caminho, do arrependimento. Ele fala sobre várias coisas. Então, assim, a que os homens fazem da oração do sacrifício da tarde, que era oferecida no templo, é a Amidah, que são as 18 bênçãos que a gente conta como 19, na verdade, que é a bênção também contra os hereges, tá? Que é da heresia, que nós não nos deixamos levar pela heresia e tal. Então são 19, Shemonezre, é chamado de 18 bênçãos, mas na verdade são 19. E as pessoas chamam de Amidah, que ela é feita de pé. Essa é qual? Amidah. Mas tá no nosso segundo? Tá. Não, só tem naquele que o Bento pegou e aquele... disse que era Ah, dele. tá. Eu falei com o senhor ontem, porque a gente está Mas perdendo eu- muita coisa. Eu vou entregar. Porque a gente só tem o Ele chamado. pegou, mas tá não com tem meu o nome. Ah, é? Eu vou fazer o seguinte então. Então eu vou imprimir uma especial, só me dá, só para deixar com você. Deixa aqui Mas na aquele sinagoga. azul tem, mas eu vou mas deixar o Bento onde? tá com meu nome, ele disse que é dele. Entendi. A dele tá em casa. Então daqui a pouco a gente vai tentar também fazer uma apanhada geral também de Amidah pra gente fazer só uma aula sobre Amidah. Vamos lá. Última alahá dessa página. Não, a gente agora vai entrar na nona, não é isso? Vamos lá. A partir do horário de Minchá Ketaná em diante, não se deve executar a tarefa fixa, tá? Contudo, é permitido executar uma tarefa provisória. Se a tarefa fixa a ser executada é direcionada ao propósito de honrar o Shabat, ela pode ser realizada após esse horário. Por exemplo, está no horário de oração que eu marquei. Marquei o horário de oração. Se eu me propus a fazer, você pode fazer uma tarefa que não vai te demandar muito tempo, o que vai te tirar a atenção da oração. Entendeu? Então, especialmente com as crianças, né, os meninos, acostume os meninos a ter horário fixo. Seus maridos, cobrem seus maridos. Você tem horário fixo para orar? Você marca um encontro com o Eterno? Então, assim, especialmente os maridos, eles têm uma obrigação maior. Então, cobrem eles também de estarem orando constantemente, tá? No horário de manhã, acordar cedo, né? De tarde. E façam o possível para que eles possam ter tempo para isso, tá bom? Já que as mulheres não têm a obrigação do horário fixo. Que bonito ele beijando a Marisate, isso aí.
entendeu? Então, assim, ter tempo fixo para isso, entendeu? Então, já que as mulheres não têm, que elas façam o possível para que os homens tenham esses horários, entendeu? Então, ajude-os em relação a isso. A gente acaba que tem horário por tabela. Entendeu? Vamos lá. Estudos de Torá também, né? É bom fixar um horário. Sim, exatamente. Honrar o Shabat, ela pode ser realizada após esse horário. Todavia, a partir desse horário, é proibido costurar uma roupa de uma pessoa para receber pagamento. Mas isso não se aplica a um costureiro porque ele precisa juntar dinheiro para as necessidades do Shabat. Entenderam? Por exemplo, eu fazer isso é uma regra específica para geral, tá? Vamos tentar entender isso aí. Se nesse momento da oração eu tiver que costurar alguma coisa, eu sou proibido. Entendeu? Por quê? Porque aquilo ali não é o meu sustento. Mas o costureiro, se ele tiver que deixar de fazer alguma coisa nesse período, para poder, ele vai perder dinheiro, porque o cliente vai lá, vai encontrar que ele não vai ter feito o negócio e vai embora, e nunca mais vai fazer. Então ele perde dinheiro, consequentemente ele vai perder condições financeiras para honrar o Shabat, as festas bíblicas e tal. Então, na verdade, Raverino, a gente trabalha para sustentar a nossa família, sim, mas também para servir ao Eterno. Entenderam? Então, a pessoa fala o seguinte, digamos que uma pessoa fala o seguinte, eu me contento com ganhar pouquinho. Mas para que eu vou ganhar muito? Aí a pessoa está falando o seguinte, qual a proposta dela ganhar muito? Qual a proposta dela ganhar muito pouco? É ter uma vidinha média, medíocre. Né? Como a gente já falou na semana passada, mediocridade não é para nós. Né? Então, o que acontece? Nós temos que pensar o seguinte, olha, eu vou precisar comprar vela de Shabbat, vou precisar fazer meus afazeres. E outra coisa, o que eu preciso mais para ser uma pessoa melhor? Por exemplo, eu preciso do Shabbat, ter mais tempo para o Shabbat. Mas se eu ficar fazendo tantos afazeres de casa, como é que eu vou ter tempo para Shabbat? Então, o que eu preciso? Ter o dinheiro para uma pessoa para ajudar. Então, pessoa para ajudar em casa, nem sempre, uma empregada, uma ajudante, nem sempre como é que eu vou dizer? É um luxo. Muitas vezes ele também é para honrar o Shabbat, para honrar o Moedim. Né? Às vezes o marido precisa ganhar de um outro emprego, precisa de um outro emprego, porque pode ter mais tempo, trabalhar menos e ganhar mais. Esse é um outro detalhe. Nem sempre, Reverendo, trabalhar muito quer dizer muito dinheiro. Tá? Você vê numa bolsa de valores, o cara em 30 segundos ganha 100 mil reais. Né? E uma pessoa às vezes fica de sol a sol trabalhando e ganha 450 reais. Entendeu? Então a gente tem que trabalhar a nossa cabeça para que a gente possa arrumar meios de trabalhar com menos tempo, eu sei que é muito difícil isso, e ganhar mais. Né? Eu sei que é muito difícil, mas isso é que a gente tem que estar sempre pensando. Por que ganhar mais? Ganhar mais por ambição? Não. Ganhar mais para ter uma vida melhor, para cumprir mais mitzvot, para ajudar mais pessoas e etc. É isso que tem que ser a nossa cabeça, para servir ao sagrado. A nossa mente nunca tem que estar voltada para os bens, pelos bens. Mas o que a gente pode viver, o que a gente pode... Por isso que, na verdade, os judeus estudam muito. Por quê? Não é para estudar muito para ter um bom emprego, para ter um bom salário. E o Sagrado ajuda eles não porque é esse o pensamento. O pensamento é, como é que eu vou cumprir Shabbat? Se eu tiver que trabalhar muitas horas. Né? Se eu tiver que trabalhar com um patrão chato que não vai me liberar nos moedinhos. Então, muitas vezes, eles têm um negócio próprio, simplesmente, não para não ter patrão, mas simplesmente para poder ter essa flexibilidade. E acabam sendo mais honrados no seu negócio e acabam tendo grandes negócios aí. Vamos lá. Até porque, só uma dica para vocês, às vezes um bom funcionário ele trabalha muito, dá dinheiro para o patrão não investe esse dinheiro que recebe no funcionário. E talvez não seria melhor se a pessoa fizesse todo esse esforço para ganhar o seu próprio dinheiro? Não. Quem trabalha muito e é responsável tem que trabalhar por conta própria. Né? Mas dependendo do ramo também. Depende. Mas eu tô falando assim, isso é uma coisa pra gente pensar. Não é uma coisa pra gente pensar. Porque a pessoa ele chegava em casa, eu era recepcionista do apart hotel. Eu trabalhava de 7 às 3. Todos os dias de 7 às 3 e tinha uma folga, um domingo de folga e só. Eu me estressava tanto, porque eu não trabalhava só de 7 às 3. As pessoas me ligavam porque eu era chefe da recepção, 10 da noite, 3 da manhã, não queria saber. Sim. Se tivesse um problema no hotel, eles ligavam para mim. Então você acaba se estressando, trabalhando mais e não sei o que. Ele falou, por favor, você sai, porque eu já não estou te aguentando mais. Hotelaria é um ramo pra gente. Sim. Eu fui obrigada a sair. Ele pediu, implorou, eu tive que sair, porque é muito estresse. Às vezes não vale a pena. Realmente não vale a pena. Não vale a pena. Sim.
Você sai de um lugar que você acha que estava ganhando pouco, você vai para um Qualidade outro. de vida, né? Eu trabalhava pensando assim, no meio da tarde eu já estava saindo. Sim. Trabalhava em Caxias, eu chegava em casa 4, 5 horas da tarde. Não era melhor então a gente fazer o nosso próprio esforço para ganhar nosso próprio dinheiro, mesmo que seja talvez menos? Menos, qualidade de vida. Né? Qualidade de vida. Porque não dá não, é muito estresse. Vamos lá. Estresse. A gente parou... Tá, no segundo parágrafo aqui. Isso, é proibido costurar para receber pagamento. Sim, vamos lá. Todavia, a partir desse horário é proibido costurar roupa no Shabat. Ele pode trabalhar o dia inteiro como um rolamoed. Bom? Vamos lá. Uma pessoa, inclusive um barbeiro profissional, que é remunerado pelo serviço, pode cortar cabelo de judeus durante todo o dia, porque é visível que o corte é realizado em honra do Shabat. Por exemplo, ele pode inclusive não fazer as orações, porque de certa forma ele está fazendo aquilo ali também em honra do Shabat. Olha só como é que o Shabat é tão importante. Mesmo um barbeiro que está fazendo isso para judeus, que só corta para judeus, vamos dizer. Então, para isso ele pode fazer. Por exemplo, um vendedor, por exemplo, que vende coisas numa lojinha judaica. Mesmo ele está isento até das orações de sacrifício. Eu achava que não devia cortar cabelo, sabe? Então não tem problema nenhum. Mas você Durante não o tem dia. que Se se quiser preparar sábado... Não, sábado não. Não sábado. Não sábado não. Sexta-feira. Sexta-feira, quinta-feira, quarta-feira, a gente está falando de horário de oração. Ah, tá. Tá? A gente está falando de horário de orações. Então o que acontece? Se a pessoa está cortando o cabelo para o Shabat e ela chega no meio do horário da Amidá, por exemplo, do barbeiro, o barbeiro pode cortar o cabelo, não precisa parar para orar, entendeu? Olha só, a oração de sacrifício, ela pode ser pausada para alguém dar honra para o Shabat. Né? Olha só que interessante. Vamos lá. As lojas devem ser fechadas 1 hora antes do Shabat, com exceção, com relação a quem está viajando. Aí a gente tem que ver no capítulo 68, depois a gente vê. E quem está viajando, por exemplo, está fora de casa e tal, tem aquelas coisas de preparação e tal, tem outros alafot. Depois a gente estuda com mais calma essas questões. Vamos lá. De 9 horas proporcionais em diante, aproximadamente a partir da 15ª hora, é correto evitar fixar refeições, mesmo o que costumava comer durante a semana. Entendeu? Por exemplo, só costuma sempre comer aquilo ali durante aquela semana. E aí, ela fixou o horário para Shabat. Para Shabat não, para as orações. E ela não fez. Então ela pode rejeitar aquilo ali. Antes da gente continuar, ainda continua o 10 aqui. Ainda continua o 10. Então vou só ler algumas anotações aqui do livro. O Ateret Zekenim consta que o indivíduo só deve pegar emprestado caso visualize que será como pagar depois. Parece-me que tudo depende da situação. Então, aqui o que ele quis dizer foi o seguinte, que digamos que ele deu, por exemplo, um cheque. Ele deu o cheque, mas na verdade só vai ser pago depois. Então ele não interrompeu literalmente a oração para poder fazer aquilo. Ele só fez uma entrega e não fez o pagamento. Pelo menos parece que é isso que deu a entender aqui. Alguém tem outra ideia do que ele quis dizer, não? Eu entendi que estava falando mais daquela parte de cima, de que você pode pegar dinheiro emprestado para honrar o Shabat. Sim. Que aí você pode pegar emprestado se você tiver a garantia de que vai pagar depois. Sim. Eu achei que fosse isso. Não, também. Vale, E aí eu vou pegar dinheiro emprestado, mas eu nunca vou pagar. Sim. Aí vai se Então endividar. aí não pode. Ok, vamos lá. É correto também realizar um preparativo para o Shabat antes do seu início. Está escrito no Sefer HaKafanot que o sacrifício, o Santíssimo, bendito seja ele, pagará os pecados da pessoa com o suor do trabalho da sexta-feira. O Ben Ishai, ele está no ano 2, no seu livro Lech Lechá, no capítulo 4 e 3. É correto limpar a casa das teias de aranha na sexta-feira e é apropriado efetuar isso antes do meio-dia. Você lembra? Isso aqui é aquilo que a gente já falou na semana passada ou retrasada,
de que a pessoa tem que limpar só no 4º dia ou no 5º dia. Então aqui está falando que também tem algumas coisas que também podem ser feitas até no 6º dia. Se não deu tempo. Se não deu tempo, pode fazer. Tá bom? Por exemplo, limpar teia de aranha, algumas coisas que vai ser muito visível que vai ficar sujo, tá? Lembrando, gente, que cocô de criança, essas coisas, é permitido fazer limpeza, entendeu? Existem algumas discussões quanto ao horário da oração, depois a gente vai falar sobre isso quando a gente for estudar sobre oração novamente, por causa do cheiro, mas é permitido fazer limpeza. Na verdade, as pessoas falam assim, mas no judaísmo não pode tomar banho no sábado. Não pode tomar banho no sábado. Porém, algumas limpezas que são essenciais, por exemplo, suor nas axilas, partes íntimas, é obrigado a limpar. Mas o banho é tão prazeroso. Não, sim, eu estou falando assim, porque vai demandar muito tempo no horário. Por isso que a gente faz aquele banho bem com escova, uma limpeza maior na noite anterior, né? Antes da noite anterior. Que é uma coisa muito mais, justamente em honra do Shabat. Mas você gastar tempo o banho, na verdade, tem que ser de 1 hora. O banho bom de verdade é 1 hora de tomar banho. Que você peça sabão, você lava o cabelo. Entendeu? O Beck é assim. Você vai ver o seu banho. Não, eu tomo banho em 5 minutos. Entendeu? Eu estou falando assim, mas o banho de verdade. Limpar as unhas durante o banho. Exatamente. Ó, limpar de verdade, ó, de tirar sujeira de unha do pé, sujeira de unha da mão. Ir lá. Então tem que ver se que é o banho de verdade. No Shabat, não. Como é que faz no Shabat? No Shabat é aquela coisa básica. Eu entro no banho e cago. Entra na água, limpa as partes essenciais, limpa as axilas para tirar a sujeira. Por quê? Por que a gente faz isso? Porque é proibido nós consagrarmos orações, momento sagrado com o Eterno, com mau cheiro. Entenderam? Então por isso que não é permitido fazer o banho de jacuzzi, entrar na banheira e tal, ficar lá aproveitando. Tá entendendo qual é a ideia do banho que a gente está falando? A gente está falando de banho judaico, banho de verdade, aquela de fazer faxina mesmo. Limpar a unha, entendeu? Lavar o cabelo, pegar o pé, entrar na jacuzzi, banho spa. Exatamente. Isso é que é proibido. Agora, as limpezas das necessidades básicas do ser humano é permitido, ok? Ok? Vamos lá. Banho judeu, não conheço não. Vamos lá. Se as halot da padaria forem melhores, a mulher deve assar bolos. Ou seja, tem uma halá na padaria que o cara é muito profissional, como a gente já falou da halá. Então já que ela sabe que lá vai ser melhor, o cara profissa dela não vai ser tão bom quanto a da mãezinha dela, então ela só faz só um bolo pro Shabat. Faz alguma coisa pro Shabat, mas ela compra a halá. Gente, as meninas feita estão para fazendo Shabat. umas lindas, a Miriam, lindas, o cheiro, eu estava lá, lindas, douradas, brilhosas. Pena que elas não trouxeram. A Roche disse que eram 3, obedeceram direitinho. Legal. Vamos lá. Obedeceram. Lindas. Se o bolo da padaria também for melhor e a mulher tiver condições de adquiri-los, ela não está obrigada a assar. Né? Então, aquele lá tem que fazer curso, né, para as meninas que vão começar. O negócio é tempo, a gente precisa de Mas tem um canal judaico no YouTube. Tem um canal judaico no YouTube que ele ensina a fazer um monte de coisa. A gente está com dificuldade de alguém para vir fazer aqui, porque eu e o Ju, a gente fica, é muita coisa, né? Às vezes ela trabalha, só fico eu. A gente adianta ao máximo, deixa a sexta para fazer só o acabamento das coisas. Mas mesmo assim, são detalhes, cortinas, pano de prato, às vezes um detalhe ou outro no banheiro, toalhas para trocar. E as garotas, infelizmente, estão ficando... Entendi. Então, aí basta organizar, a gente vai ver o que a gente pode fazer. Precisava de alguém, a Priscila trouxe trazer. E não é falta de... Não, aprendendo a gente faz um... Exatamente. O intercâmbio aí. Uma semana você traz, você manda. Vamos lá. Há mulheres que costumam doar para tzedakah antes de tirar halá. Antes de tirar halá do forno, elas fazem uma tzedakah. De realizar a imersão ritual e a ritual é acender as velas de Shabat. Ou seja, na sexta-feira, antes de começar o Shabat, faz um banho ritual, imerge nas águas do mikvah e depois acende a vela de Shabat. Esse é um dos costumes que existem. Não é minhag e não é alahá. Tá? Não é tirado diretamente de mitzvah da Torá. Esses 3 mandamentos formam o nome Hana Hashem. Né? Ou seja... Eu me perdi de você, que eu tô
Não, ele não está aí. São explicações de outros rabinos do Shulchan Aruch. Estou procurando então. Tá? Calma aí, vamos lá. Ou seja, Halá, Nedá, Nidá que é a imersão, Hadlaká, que é esse costume então que formam os três, por isso que elas fazem isso. Vamos lá. Nós não temos costume de usar 3 pães com tamanhos variados. Está lá em Raf Hachaim 242, no versículo 28. Tá? Isso é uma das ideias. No entanto, costumamos pegar 12 halot pequenas, conforme o costume do Arizal. Isso é alguns costumes sefaradimos segundo o Arizal, que na verdade foi alcançado não pelo Arizal, Ari Akadosh, mas foi pelo aluno dele, que é o Rav Chaim Notsato, que também passou para ele, que é o Ramchal. Quando a mulher assa halot em casa, é apropriado que ela asse 12 halot, no caso de 12 halot pequenas. Então existem 2 tradições principais: ou assar 12 halot pequenas, ou então fazer 3 halotes de 3 tamanhos diferentes. Eu sei que nem sempre a halot de 12 é muito difícil, né? É mais fácil fazer a halot de 3. Porque, eu ia perguntar também. Eu já vi ralar com trançado normal, de 3 pontos. Sim. E já fiz de 6, já fiz de 12. De 12. Então, alguns dos costumes é fazer uma halá com 12 laços, né, de trança. Que aí ela fica linda, lindíssima. Aquela que eu fiz. Então aí sai dessa obrigação. Fica lindo. Mas. Quanto mais trançado, mais bonito. São 6. Se Hoje verdade ela é vendeu. Não. São 6. É tipo uma trança. Pega a massa mole, tem 12 coisas unidas numa só. Trança, gente. Aí fica assim, tá vendo? Trança Ele de fica cabelo. assim, pra quem tá vendo ali. Trança de E aí ela cabelo. pega e vai trançando ela, Vai as trançando, 12 partes. como se fosse trança de cabelo. Aí fica um pão lindo. Se meu pai lindo. tivesse vivo, ele ia ajudar a gente. Porque ele é confeiteiro. Vamos lá. 9. Arrumar a cama. Na época atual, refere-se quando ela é coberta com coberta especial para o Shabat ou de receber visitas em casa. Ou seja, tem quando a gente vai receber visitas em casa que bota aquela coxa bonita, aí dobra a pontinha ali na frente perto dos travesseiros para ficar aquela bola bonita e Eu tal. sei fazer. Se alguém quiser fazer envelope... Exatamente. Então, Não. é bom fazer isso para o Shabat. Para receber o Shabat, deixa a cama com aquela coxa especial. Tem uma coxa só para o Shabat. Você dormir com aquele cheirinho gostoso, só com aquela roupa só para o Shabat. Entendeu? É bom, é gostoso. Vamos lá. 10. 10ª explicação aqui. Ela está referindo-se, deixa eu ver aqui onde é que ela aparece aqui. Ela está referindo-se à 8ª aí, que fala sobre preparativos para honrar o Shabat. No Shabat, não devem ser servidos menos de 2 pratos. Pelo menos 2 coisas. O prato principal, sobremesa, ou então 2 pratos de comida diferentes. Tá? Caso esteja fazendo, aí aqui já está falando aqui está falando já sobre aquela parte do um pobre também deve celebrar o Shabat. Caso esteja fazendo jejum particular na sexta-feira, a pessoa deve provar a comida de Shabat, mas sem engolir. A pessoa na sexta-feira está fazendo a comida de Shabat, ela está em Shabat. Então é permitido, tem muita gente que tem dúvida. Eu estou de jejum na sexta-feira, eu posso provar a comida de Shabat? Pode, só não precisa engolir. Porque muitas mulheres ficam com, mas eu estou fazendo jejum, será que eu posso provar a comida? Então, se você está fazendo jejum, provar a comida de Shabat, não, porque a honra em Shabat, ou uma receita, você está em jejum na quarta-feira, você vai fazer uma receita para poder experimentar, para no Shabat você fazer uma só para ele, porque você quer experimentar para sair perfeito no Shabat. Chegou na terça, na quarta-feira, você está se preparando aquela receita para testar, para saber se ela vai durar, se ela não vai estragar, se o molho não vai estragar, essas coisas assim. Então, para não correr o risco de no Shabat você não precisar fazer a comida, chega na terça-feira ou na quarta-feira, na segunda-feira mesmo, você faz a comida. Você está de jejum, eu posso provar? Pode provar. Prova, só não precisa engolir, você prova para ver se dá certo. Se você estiver em jejum, entenderam? Então, e aí você vai testar para ver se aquilo vai estragar para o dia seguinte como vai acontecer no Shabat. Então você prova, você testa. Então tudo que você faz para o Shabat é permitido. Tá bom? Ok? Inclusive, Ravelinho, até as mulheres, digamos que a sexta-feira cai, o Yom Kippur, digamos que cai na sexta-feira. É jejum. Só que tem que fazer comida para o Shabat.
né? Então o que acontece? Eu estou me preparando para fazer o jejum de Yom Kippur. Será que eu posso provar a comida para saber se está estragada para o Shabbat? Então a mulher pode provar aquela comida que está pronta, no Yom Kippur que caiu na sexta-feira, ela pode provar aquela comida para saber se está estragada no Shabbat. É uma tortura, né? Entendeu? Fazer comida de jejum. Mas tem gente que faz, né? Tem gente que faz. Vamos lá. 12. Açúcar. Gente, olha, uma prova de amor que eu recebi esses dias foi que eu dormi na casa da minha sogra. A gente estava muito cansado para ir para casa, a gente foi na casa da minha sogra e ela estava de jejum e ela preparou o café da manhã pra gente. E ela ficou lá, e aí ela falou: o que vocês vão querer? Eu não sabia que ela estava de jejum. Ela comeu na nossa frente. Aí eu falei assim: o que a senhora vai querer? Eu preparo pra senhora. Não, pode deixar, não vou comer não, que eu tô de jejum. Puxa vida. Mas assim, sabe o carinho de ela tá de jejum, mas preparou a comida pra gente. Eu falei: caramba, não foi fora. É muito legal. É uma mãe, né? Vamos lá. Quando o pobre não tem qualquer dinheiro para sustentar-se da tzedakah, ele deve receber alimento suficiente para 3 refeições como parte do leite do Shabat. Ou seja, nós temos a obrigação de dar as 3 refeições do Shabat para ele. Entenderam? Ok? Vamos lá. No entanto, caso ele próprio tenha dinheiro, dê estritamente para as 2 refeições, ele não deve receber tzedakah para cumprir o preceito de ter deleite no Shabat ou comer a 3ª refeição, porque aí ele já tem a obrigação. Aí a obrigação já é dele, mesmo ele sendo pobre. Então ele não deve nem receber. Olha só, gente, tzedakah é um negócio muito sério. A gente não pode dar para qualquer pessoa e nem indiscriminadamente não. Tem que saber se aquele dinheiro que você vai dar vai ser para ajudar a pessoa. Uma vez eu fui enganado por um velhinho. Eu estava indo numa padaria para comprar pão. E o velhinho falou assim para mim: olha, você me dá R$1 para comprar pão? Não, lógico, eu vou até com o senhor, que eu tenho que comprar um para mim. E aí para eu não... Eu só tinha R$2. Então para eu não ficar... É um velhinho de barba branca, todo grisado. Então para eu não tirar o cavalo dele, eu falei o seguinte: faz o seguinte, tem R$2 aqui. O senhor compra R$2 separado, o senhor me dá um R$1 de pão. A pessoa vai pensar que o senhor está me dando pão. Não, tudo bem. Aí a gente foi lá. Não, se mandou não, a gente foi pra padaria. Chegou na padaria, o velhinho: me dá R$1 de pão. R$1 de pão? Não entendi nada. Aí, toma aqui. Agora me dá uma caninha. Eu pedi cachaça. E eu tive todo o cuidado para não humilhar o velhinho, e ele foi e fez assim, vergonhice comigo. Gente, que coisa. Mas igual seu meu fala. Então assim, por isso que eu tô falando, às vezes você dá uma tzedakah, você tá pensando que é tzedakah, às vezes não é. Você está ajudando a pessoa a se chafurnar na lama. Então isso não é ajuda, entendeu? O meu fala, quando vê alguém assim que é doente, né, alcoólatra, aí vem: não, você vai comprar pão com o meu dinheiro? Você vai comprar pão com o dinheiro? Ele brinca, né? Fala ao contrário, né? Eu vou comprar pão. Não, eu vou comprar. Se fosse para comprar cachaça, eu dava. Mas é para você comprar pão eu não vou dar, não. Se eu não faz inveja. Psicologia, né? Ele é Demais, demais. A pessoa fala: não, mas é cachaça mesmo. Não, mas infelizmente eu não vou dar. Vamos lá. Infelizmente não vai dar. Continuando aqui a explicação disso aí. Entretanto, os distribuidores de tzedakah, pessoas responsáveis, porque nas comunidades geralmente fazem o seguinte: o rabino da sinagoga, ele recebe a tzedakah para ele procurar quem são os pobres de verdade, para que a pessoa possa ter certeza que aquilo ali está indo para um pobre, entendeu? Geralmente eles fazem isso. Então, no caso, é uma tzedakah separada? Como assim? Pode ser dirigido só para isso? Eu trazer, como se eu trouxesse a minha tzedakah e falasse: isso aqui é para ajudar em tal coisa assim. Não, geralmente a comunidade ela equilibra tudo isso, entendeu? Ela divide parte para suprir as necessidades do Shabat e dos Moedim, né? Que é a necessidade da comunitária de todo mundo junto. E depois eles separam uma parte para os pobres. Por exemplo, a comunidade hoje está separando dinheiro, por exemplo, para fazer Brit Milá. Então a gente já tem, acho que, quase R$100 para Brit Milá. Entendeu? Então as pessoas têm escrito, quando as pessoas escrevem no envelope, a gente já coloca direto para que é para Brit Milá, a circuncisão. Quando a pessoa não escreve e sobra, o que é muito difícil acontecer, né, aí a gente já separa aquele dinheiro para poder colocar também na circuncisão. Então as pessoas que tá grávida, tem filho, então a pessoa que tá resgatando alguma coisa da família e quer fazer Brit Milá e não consegue, ou tá faltando dinheiro, só tem quase todo o dinheiro,
já está faltando algum dinheiro, então a comunidade tem algum fundo para isso. Então, isso normalmente acontece muito na sinagoga já. Porque como ele é um centro comunitário, como ele recebe a tzedakah, a pessoa já fica despreocupada. Não, eu já fiz a minha tzedakah, porque a comunidade já se preocupa em fazer isso. Entenderam? Ok? Vamos lá, continuar. Tem a obrigação de fazer, de oferecer alimento para 3 refeições da pessoa. Ou seja, se a pessoa está pobre e ela não tem condições de ter as 3 refeições para o Shabat, aqui é mais difícil isso acontecer, né? Porque ou pelo menos a terceira refeição, que é da sexta-feira à noite, que por enquanto a gente ainda não tem aqui, mas futuramente a gente vai ter as 3 refeições aqui. Então a pessoa pode pedir para a comunidade: olha, eu estou sem a minha refeição para o Shabat, vocês podem me ajudar? É obrigação da sinagoga, não é o favor que está fazendo para a pessoa, vocês estão entendendo? Não é que está sendo bonzinho, não, é obrigação da comunidade. Então a pessoa não pode se sentir envergonhada de pedir, é obrigação da comunidade. Às vezes as pessoas pensam o seguinte: em outros poderes, em outras crenças, eu acho que é o meu, depois eu pego. Então o que acontece? A obrigação da comunidade é o seguinte, em outras comunidades é o seguinte: não, dê ao Senhor. Aí a pessoa dá ao Senhor e só as pessoas que são da cúpula da comunidade recebem os valores. Na sinagoga judaica não. Aqueles valores é especialmente para manter o Shabat, o serviço ao Eterno, para manter os Moedim e para as pessoas de maneira igual, os pobres de maneira igual. Então tem que ter um equilíbrio de sustentar toda a comunidade, ter certeza de que toda a comunidade vai celebrar o Shabat de maneira integral, e também para os pobres. Principalmente para servir ao Eterno em primeiro lugar, e esse segundo principal ponto é para suprir a necessidade das pessoas. Ok? Então sempre a comunidade sinagoga judaica e as comunidades judaicas, independente se tem sinagoga ou não, a comunidade em si, ela se preocupa em manter as pessoas em contato com o sagrado. Seja isso na parte física, na parte monetária, na parte educacional e na parte religiosa. Então envolve as pessoas em todas essas áreas. Entenderam? Então, se alguma parte dessa pessoa está sendo defasada em função da vida dela, para que ela não possa ter prazer no Shabat, ela está com uma conta, está devendo uma conta, e que ela está tentando pagar, não estou dizendo que a pessoa não quer pagar, não estou falando que aquela pessoa que está tentando pagar e não está conseguindo. Se está tirando a paz dela, a sinagoga, a comunidade, tem que se preocupar em arrumar alguma coisa. Faz um leilão de alguma coisa, faz uma rifa, monta alguma coisa. Se não tiver bens, se a comunidade não tiver, se tiver bem, a sinagoga paga. Se não tiver, fazer alguma coisa para suprir essa necessidade, para que a pessoa possa ter prazer no Shabat. Porque enquanto ela estiver com dor de cabeça, preocupação, ela não vai ter prazer no Shabat. Entenderam? Então é sempre voltada para o eterno, o sagrado, mas envolver toda a comunidade em ajudar pessoas a ter esse contato com o sagrado. E que cá para nós não é só espírito, é carne, é alma, é corpo, são preocupações, é família, é dor de cabeça, é um sapato que às vezes está furado, é uma camisa que às vezes não está legal, é uma calça, é uma saia, é isso que a gente tem que se preocupar. Porque nem sempre a preocupação, a gente consegue se desprender. Nós somos seres humanos, nós temos carne, nós temos um corpo. Então a gente precisa se desprender e precisa de ajuda para se desprender. Sua mãe faz isso maravilhosamente bem. Mas tem poucas pessoas que fazem assim. A Ju aqui, ela comigo, com a Nilda, com saia, coisa, blusa. Não, Miriam está precisando de bota para você. Ela é assim. E perfume de Shabbat, então aqui um pouquinho. Então ela faz tudo pra gente cumprir. Ela veio me mostrando as coisas. Ó, tá aqui, irmã, se você precisar, obrigada. E olha que ela não estudou, hein? E faz maravilhosamente. Ela me ofereceu um negócio ontem, eu falei assim, Meu pai. não, Ela é demais. Então, ajuda muita gente a cumprir o Shabbat. É verdade. Vamos lá. Há quem afirme que é para 4 refeições. E aqui está referindo ao Kaf Hachaim, tá a linha 16. Está citando um outro livro que explica isso aqui mais a fundo. Lembrando que todas essas são opiniões que a gente tem que ter para a gente ter um estudo maior. Porque por que a gente estuda? Por que a gente não espera acontecer a situação para depois a gente ver o que a gente vai fazer? Porque quando a gente estuda, a gente treina a nossa mente para pensar nessas coisas. E para a gente conseguir nossas próprias respostas. Porque é nessas dúvidas, nessas perguntas em que a gente aprende. Como é que eu vou chegar nessa resposta? Ok? Vamos lá. No que concerne ao empréstimo, tudo depende da confiança da pessoa. Lembra que a gente falou sobre o empréstimo?
Depende do que, se você confia na pessoa ou se você tem confiança. Por exemplo, digamos que a pessoa, se você não pagar naquele momento de oração, se você não pagar, a pessoa vai falar assim, bando de judeu caloteiro. Então você tem que pagar. Entenderam? Então tudo depende da situação que você esteja. Entenderam? Porque se você falar que esse bando de judeu é caloteiro, você não está falando da pessoa em si, não é a honra da pessoa. Da comunidade. E está falando de toda a comunidade e principalmente está falando de Hashem. Entendeu? Então está falando mal de Hashem. Então essa é a prioridade. Tem que resolver esse problema o mais rápido possível. Entendeu? A não ser que seja uma dívida impessoal, por exemplo. É uma dívida coletiva, é uma dívida que ninguém sabe quem é você. Então, até aí, você tem que pagar, lógico. Mas aí não há aquela preocupação com o Hilul Hashem. Entendeu? Com a proclamação do nome do Eterno. Entendeu? Porque a grande preocupação aqui é como é que vai ser a sua honra e como é que vai ser a honra do Eterno estar envolvido com isso, tá bom? Vamos lá. Oi, bebê. No entanto, é proibido escrever... Não, tá. Vamos lá. 13º motivo, e assim a gente encerra esse período. Deixa eu ver quanto tempo. A gente tem 50 minutos de aula. Eu vou tentar só fazer em 1 hora, tá? Aí eu vou fechar só mais 10 minutos. A gente não vai conseguir terminar esse capítulo, mas vai ser bem mastigado, vai ser bem bacana. Eu acho que Shabbat é uma coisa que a gente tem que tomar esse cuidado, né? Devagar, tirar todas as dúvidas, que é uma das coisas principais. Vamos lá. O 13º aqui, explicação, ele está se referindo aqui, deixa eu ver, ele está se referindo, ele está se referindo à realização da Minchá, no horário da tarde. É permitido escrever carta ou comentários da Torá para si próprio, tá? Inclusive isso é uma mitzvah, isso é um mandamento, tá? Escrever, todo mundo, é um mandamento da Torá que todo mundo tem que escrever uma Torá para si. Mas como você escrever tudo? Tudo? Se você escrever pelo menos um pouco da Torá... Sim, conforme você vai estudando, você vai anotando e depois você tem... Você já cumpriu essa mitzvah. Tem 3 formas de cumprir essa mitzvah segundo as alahot modernas. Qual é? Antigamente não. Cada um tinha que escrever um pergaminho para si próprio, de alguma forma. Não precisa ser completo, mas pelo menos uma parte. E as pessoas faziam isso com a Aseret Hadibrot ou com o Shema Israel. A pessoa escrevia um para si, para estar guardado, para levar onde fosse. Entenderam? Mas hoje em dia, os rabinos eles falam que existem 3 formas de fazer isso. Se eu não me engano, acho que foi está no livro Yalkut Yosef, do Rav Yosef Karo. Rav Yosef Karo não. Rav Yovad Yosef, de Abençoada Memória. Ele escreveu um livro de Alahot mais modernos, que ele morreu recentemente, né, de Abençoada Memória. E ele falou o seguinte, que existem algumas formas. A primeira é, se você comprar um Sefer Torah desse da Sefer, por exemplo, ou de qualquer outra editora, Mayanote, etc., você está comprando essa mitzvah para você. Então, então por isso que as meninas quando fazem bat mitzvah, né, elas têm que comprar uma Torá para elas. Elas têm que adquirir para elas. Então os pais podem dar mesada, alguma coisa assim, vai guardar esse dinheiro, ou o pai ou a mãe pode guardar o dinheiro para ela ou para ele, e o menino também da mesma forma, guardar esse dinheiro para ele, isso aqui está sendo para você comprar o seu. E aí ele adquire para si. Essa é uma forma. Então todo mundo tem que comprar, tá? Todo mundo tem que comprar uma para si. Digamos que ele não comprou, que ele ganhou, mas pelo menos que depois de um tempo ele compra uma para si. Isso é uma forma de cumprir. Segunda forma, alguns rabinos quando eles compram o Sefer Torah, eles vêm faltando partes do Sefer Torah, aquele rolo da Torá mesmo grande, kasher e tal. Algumas partes eles só estão pontuadas para as pessoas completarem com letras. Então cada pessoa compra da comunidade, compra a oportunidade... É agora na entrega do Torá? Sim. A pessoa compra a oportunidade de escrever naquele Sefer Torah. Ou seja, ela paga, digamos, R$10 e ela compra para escrever uma letra. Então ela participou da escrita daquele Sefer Torah. Mulher também não. Eu não me lembro, mas acho que sim. A gente viu um monte de homens uma vez. Eu não me lembro, mas eu não me lembro se mulher tem essa obrigação. Eu acho que tem, porque não tem horário fixo. Uma vez nós vimos o vídeo, o senhor postou e a gente só viu homens lá. Eu tenho que ver, eu não vi essa alahá ainda. Tem que ver, não sei, não vou arriscar dizer. Mas como não tem tempo fixo, eu acho que a mulher pode. Acho que a mulher pode. Pelo menos ao meu ver. Tem que dar uma olhadinha. Então vamos lá. Se você aí a pessoa paga tipo R$10, R$5, R$2, eu não sei quanto é que fica no sinagoga. E aí cada pessoa escreveu naquele Sefer Torah. Então se a pessoa pode dizer, eu escrevi naquele Sefer Torah, então eu paguei para ter minha Torá, entendeu? Então toda a comunidade tem uma Torá que foi escrita por todo mundo e que todo mundo participou da aquisição daquele Sefer Torah, entenderam? Então essa é a segunda forma de se fazer. A terceira forma de se fazer
é a pessoa escrever anotações da Torá. Então são 3 formas de fazer, a pessoa anotou estudos da Torá, então de certa forma ela também escreveu uma Torá para si. Tá bom? Então eu tenho que incentivar minha filha, ela mesma comprar a Torá. Ah, viu? Sim. A David Stern que você quer? Sim. Vai guardar. Tá bom? Jorjão da Verão. Vamos lá. No entanto, é proibido escrever... Ah, tá, Ela já vamos lá. tem 12, tá na hora. Continuando aqui. No entanto, é proibido escrever mezuzá ou algo similar para outros. O Arizal era zeloso em só cortar o cabelo no meio-dia. Até o meio-dia, na sexta-feira. Tanto em dia comum da semana, como na sexta-feira. Era como ele fazia, era o minhag dele. Até quem não é tão rigoroso, isso é por conta da oração da tarde, para poder não ocupar muito espaço e tal. E nem da noite. Então, para não... Porque às vezes... Horário ideal. Porque você tem que entrar na fila para cortar o cabelo e tal, muitas vezes tem fila. Então, para não queimar esse horário, geralmente eles não faziam isso. Tá bom? Eu acho, só um instantinho, a respeito do que nós devemos fazer com o cabelo com as unhas, né? Quando a gente corta as unhas, ou corta o cabelo. Há uma tradição, né, de não deixar as unhas no lugar. Sim, o que geralmente se faz é não joga no lixo e tal. Da descarga? Geralmente sim. Eu botei ontem sem saber então, dei descarga no... Sim. Tá, então se eu for no salão cortar o cabelo, eu trago, não deixo, né? Não é bom, né? Eu vou verificar. Depois deixa eu ver. Vou verificar. Tá? Vamos lá. Até quem não é tão rigoroso quanto a isso, deve cortar o cabelo em caso de já ter rezado minhá, de ter muitas tesouras, ou de ter muitas tesouras, ou seja, de cortar bastante. Quando a pessoa corta o cabelo com máquina elétrica, há risco de faltar energia. Imagina, tá lá preparando para o Shabat, tá se preparando para o Shabat, sexta-feira, e aí acaba a energia elétrica, 5 horas da tarde, Fica só com um lado. pro Shabat. Só um lado. Entenderam? Então por isso, essa é a grande preocupação também. Vamos lá. Ela deve cortá-lo antes do horário de Minhá Ktaná. Então antes de dar mais ou menos umas 4 horas da tarde, tem que ser antes, para não correr esse É risco. bom até na parte do momento. Especialmente no inverno. Que é por quê? Por causa das chuvas e tal, é mais risco de acabar a luz. Né? Então vamos lá. E também porque o inverno também a noite escurece mais cedo. Né? Vamos lá. Entretanto, é adequado ter de reserva uma máquina de cortar cabelo que funciona a bateria para não correr o risco de entrar no Shabat com o cabelo parcialmente cortado. Você imagina um judeu, né, punk, né? Chega lá com o todo do lado aqui em cima do punk. Né? Então assim, ou então cortou na frente Por isso que eu não tem problema, bota dela. Por isso que a gente estuda a Torá, gente. A gente não estuda a Torá, a gente estuda a Torá pra gente saber o que fazer quando chegar em situações que... Ah, mas e se acontecer, aquilo? Emergenciais, exatamente. Então a gente estuda justamente pra isso. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Bem, a gente tem... Vamos terminar só essa lahá de número 10. Está na número 10, a gente vai para o terceiro parágrafo, tá? Está no capítulo 72, na lahá de número 10, no terceiro parágrafo. E aí a gente encerra e depois a gente continua o Shabat. O Shabat são quantos capítulos? Muita coisa. Né? Não, são quantas alahot de Shabat? Capítulo 23. Até 23? Até 23. São 23 alahot do capítulo 72. É o maior? Hã? É o maior? De alahot, eu não sei. Acho que não. Porque eu lembro que Pesach, a gente teve 3 capítulos do Pesach. Chol Hamoed, Pesach, preparação, o que fazer no Pesach, jantar de Pesach. Então, Mas Asmo também deve ter bastante. Então, na verdade une Pais Asmos com Pesach. Vamos lá, Hag Hamatzot. Vamos lá. Então, ao meu ver, o que a gente estudou até agora, eu acho que o maior de todos foi Shabat, Pesach. Vamos lá. Além disso, é proibido comer na sexta-feira, inclusive pela manhã, uma refeição a mais do que esteja acostumado a comer durante a semana. Por quê? Porque se você come a mais, você na verdade está dizendo que o Shabat é menos especial. Desonra o Shabat. Entendeu? Então para você comer mais e comer mais especial é justamente no Shabat. Tá bom? Esse é o dia de você fazer aquela coisa mais especial. Uma refeição a mais do que esteja acostumado a comer durante a semana. Isso vale até
para uma refeição comemorativa, caso seja possível realizá-la em outro dia. Então sempre ter o cuidado. Se for no Moedim, também não Sim. ultrapassar o Shabat. Sim. Tá? Ter esse cuidado para não chegar, para não correr o risco de ultrapassar o Shabat, de você chegar no Shabat. No entanto, é permitido estabelecer uma refeição comemorativa associada com esse dia específico. Por exemplo, eu tenho uma comemoração que eu vou fazer. Faz logo no Shabat. Entendeu? Faz logo para preparar para o Shabat. Alguma coisa assim. Vamos lá. Por exemplo, circuncisão, resgate de primogênito, Pidyon Haben, ou algo similar. Vocês sabem o que é Pidyon Haben? Não. É o resgate do primogênito. Todo primogênito é correndo para o Eterno, é sacerdote. E não poderia fazer nenhum outro trabalho a não ser sacerdócio para o Eterno. E meu filho tá me Só o Então, para que ele possa trabalhar e ter carreira, a pessoa tem que fazer o Pidyon Haben, tem que resgatar o primogênito, tem que faz uma oferta, que eu não me lembro agora, acho que são 3 moedas de 50 centavos, e resgata o sacerdócio do filho para que ele possa ser uma pessoa comum. Trabalhar, fazer outras coisas e etc. Entendeu? Ou algo similar. Ela disse que o filho dela não precisa, precisa sim fazer isso, mas ele quer ser rabino. Ele gravou um estudo. Não, mas mesmo assim ele tem que ser, ele tem que Ele fazer. querendo seguir o sacerdócio? Não, assim, Aí porque o Talmid você faz Chacham, essa porque o Talmid Chacham ele não é um sacerdote, ele não faz o papel de sacerdócio. Porque o sacerdócio é do templo, entendeu? Então na verdade, o Talmid Chacham ele é um trabalho também. É que nem advogado, que nem médico, o Talmid Chacham também é uma profissão, entendeu? Então não está diretamente associado. Vamos lá. sim. Entretanto, é correto antecipá-la para amanhã de sexta-feira. E deve evitar comer muito nela, quando isso acontece na sexta-feira. Por quê? Porque senão a pessoa não vai ter vontade de fazer todas as refeições no Shabat. Ela vai achar a comida do Shabat mais ou menos. Se a pessoa se empanzinou na sexta-feira, tá lá cheiona, e aí aí ainda comeu o jantar de sexta-feira à noite, a cidade de Shlishi. O resgate do primogênito pode ser feito no Shabat? Não, no Shabat não. Tá? Mas ele também não pode ser feito depois do Minchá, por quê? Porque vai acabar ultrapassando o tempo do Shabat. No dia da Estivá, pode fazer o resgate dele? Pode. Na próxima Estivá. Vamos lá. Por exemplo, a circuncisão, o resgate do primogênito ou algo similar. Entretanto, é correto antecipá-la para amanhã. E deve evitar comer muito, justamente para que a pessoa não... Sabe aquele negócio que quem está cheio acaba sentindo acaba achando defeito na comida? Então a pessoa deve evitar comer muito na sexta-feira durante o dia para que a pessoa possa chegar na noite da Shlishit, na noite da sexta-feira à noite, no jantar da sexta-feira à noite, a pessoa possa comer com vontade, entendeu? E comer com prazer. E também a mesma coisa também no sábado. Então a pessoa também, mesmo que ela coma bastante na sexta-feira à noite, ela ainda vai sentir um pouco de fome para no sábado ela comer com prazer. Para falar que o melhor tempero é a fome. O melhor tempero é a fome, exatamente. Não é preciso dizer que não deve comer com exagero, para que possa depois ter apetite para comer a refeição de Shabat. Então, a pessoa nunca comer com exagero, especialmente na refeição de sexta-feira, até porque no Shabat tem comida pra caramba, entendeu? Então, se a pessoa comer muito numa refeição só, nas outras ela acaba que ela pode passar mal e etc, tá bom? Então, assim, deixa eu só fazer a leitura só dessa anotação desse último agora, e assim a gente encerra. Há quem evite comer até uma refeição leve após o meio-dia. Tem gente que faz jejum na sexta-feira. Há quem coma mesonot e frutos. O que é mesonot? Mesonot são sobremesas. A pessoa não quis jantar, a pessoa não quis comer. Ela só come uma sobremesazinha ou uma fruta para comer bastante no Shabbat. Vamos lá. Isso está lá no Rav HaChaim 249, no Pasuk 19. Esse é o comentário dele lá em relação a isso, do Shulchan Aruch. Refeição de Purim e Bar Mitzvah e resgate do primogênito, quando caem no dia específico, todas são consideradas refeições comemorativas, Seudat Mitzvah, ou seja, comer no Pidyon Haben, comer no Shabat, comer na Brit Milá, comer no Bar Mitzvah, comer em Purim é Mitzvah. Todos esses dias, comer e comer bem é Mitzvah. O judeu só sai para comer. Tentando nos matar na É porque justamente tem ligação com a felicidade, com a alegria, com o prazer. Oi? Agora eu tô querendo É proibido fazer dieta. Nesses dias é proibido.
Outra Tá coisa, dieta a semana toda. há uma mitzvah da Torá que é a gente alegrar os noivos. Como é que faz alegria? Como é que alegra o noivo no dia do casamento? Comendo a comida deles e tendo prazer na comida deles. Segunda coisa, fazendo palhaçada para que eles possam rir. Sério? Né? E fazer coisas para que eles possam ter felicidade. Então, todo tipo de felicidade que você possa dar aos noivos no casamento é 100% mitzvah. Cada segundo num casamento que você se alegra, faz uma bobeira, faz uma palhaçada, dança com eles, as mulheres dançam com elas, os homens dançam com eles, faz alguma coisa que vai, música, alguma coisa que vai dar alegria, 100% das coisas que se faz num casamento para alegrar os noivos, 100% delas é mitzvah. E no casamento tu carrega na cadeira mesmo? Carrega na cadeira. Mas ele é muito pesado, ele é grande pra caramba. A gente arruma uma Então cadeira vamos legal. contratar o Ranolfo. Cenoura Bravanel. Tá bom, gente? Tá bom? Tá bom. Então a gente termina Hazak Baruch. Baruch, Baruch, Baruch. Amém.